Flávio Prado, o Corinthians, né, mais uma vez tem ali acontecimentos fora de campo que geram repercussão. Agora mais um, né, que é demitido no Corinthians. Vários abandonaram o barco. Corinthians informou nessa segunda-feira a saída da médica, da chefe do departamento médico do clube, Ana Carolina Ramos, né, que deixa o departamento médico do Corinthians. E, segundo informações da ESPN, existe um desgaste entre o departamento de futebol e o departamento médico do Corinthians, algo que existe desde que o Ramon Dias estava no comando. Flávio, o que me assusta é que muito se fala da parte de fora do campo do Corinthians, né? Cada vez aparece alguém que sai, alguém que é mandado embora. O Augusto Melo vai ter essa votação do impeachment no dia 26 de maio. E, além de tudo isso, né, o Augusto é muito criticado por não cumprir muito as promessas de campanha. E ontem, mais uma vez, o Augusto foi contra o que ele prometeu quando era candidato à presidência do Corinthians. Por quê? Ele comentou que mesmo com toda a dívida, mesmo com todos os gastos que já teve, mesmo com todos os problemas financeiros graves, o Corinthians vai atrás de reforços novamente na próxima janela de transferências. É o que assegurou o Augusto Melo, né? Ele falou sobre essa situação. Eu vou colocar aqui a declaração do Augusto Melo, Flávio, que é preocupante, porque pelo jeito ele está desesperado. Vou entregar alguma coisa para ver se pelo menos a torcida me protege. E as organizadas já deixaram claro que não vão mais proteger o Augusto Melo, que deve ter uma votação superior para o seu impeachment no dia 26 de maio. Vamos ver aí o Augusto Melo assegurando que ele vai contratar mais, apesar de todos os problemas financeiros. Na verdade, deu um problema técnico aí, a gente já vai colocar. Agora, Flávio, mais uma vez, ele indo contra o que ele prometeu, né? O que é muito normal no futebol, mas no caso do Augusto Melo, se ele vai fazer contratação, ele precisa correr, né? Porque até segunda-feira, então tem que deixar tudo a palavrar e tal. Ô, Pilhado, é assim, ó, isso aí, a situação do Augusto Melo, ela lembra muito a do Edinaldo. Os parceiros já roeram a corda, já até logo, acabou. Até a uniformizada, que tinha lá também parceria com ele. Não existe amor ao clube, existe amor às suas coisas. Inclusive a torcida uniformizada torce para a torcida uniformizada, não torce nem para o time. Então esses também já correram. Quando começa isso, velho, o Jânio Quadros, o histórico Jânio Quadros, pelo bem e pelo mal, ele diz o seguinte: quando você chega no seu gabinete e o office boy te serve um café gelado, é sinal que o negócio desandou. Então, quando começa todo mundo correr, os parceiros de primeira hora, os agregados de última hora, os beneficiários, que é o que está acontecendo, os beneficiários até o último momento começam a correr, sambou. Então, isso significa o seguinte: impeachment na segunda-feira e o Augusto que tome muito cuidado, porque do jeito que a coisa está rolando, os noticiários, ele pode até ter problemas pessoais. Os temas criminais podem ser mais graves do que ele imagina. Então, esse sonho de ser presidente do Corinthians e tal pode se transformar num negócio muito sério. No futebol brasileiro é muito difícil que alguém, né, seja preso e tal. Eu só conheço o caso do Onaireves lá atrás, que também bateu contra todo o esquema e tal, não sei o quê. Mas no caso do Augusto, do jeito que o noticiário policial está, eu não conheço o processo, óbvio, mas pelo que a gente ouviu falar, o caso dele é seríssimo. Ele pode ter problemas, inclusive, com a justiça e pode ter problemas, inclusive, no aspecto pessoal. Até esse risco que ele corre. Com relação ao Corinthians, só se acontecer alguma coisa muito milagrosa. Mas todos os interessados já tiraram o que tinham que tirar, ele já fez o que podia fazer pelos caras, agora eles vão querer mamar outras tetas. Portanto, aqueles que tinham interesse de defendê-lo já tiraram o que tinham que tirar, não dá para tirar mais e ele sambou. Ele está sozinho, segunda-feira, só se acontecer um milagre. Caso contrário, nem justiça, nem nada. Porque até essas liminares que ele consegue, sabe que há jeitinhos e tal, né? Então ele nem isso vai ter. Segundo ele samba, segundo ele cai, e aí o Corinthians vai ter que convocar uma nova eleição, assume o Osmar Stabile, vai ter um prazo para 20 dias para a nova eleição, e aí vão se formar novos grupos, novos jogos de interesse, e aí vão ver qual será o novo cara que vai oferecer as benesses que fazem com que um cara seja eleito num time de futebol.
Ô Flávio, mas você então já crava? Porque você tem muito contato. Você acha que na segunda-feira, quando vai ter essa votação do impeachment, o Augusto Melo já não será mais o presidente do Corinthians? Você acha que na terça-feira o Augusto Melo já não vai ser mais o presidente do Corinthians? A não ser que aconteça algo assim, sabe como é que é, né? Tinha um repórter aqui, o Sérgio Orente, que falava, no balanço das horas tudo pode mudar. Mas o que a gente vê hoje, a chance é nenhuma. Ele vai, 1%, mas não, esse 1% eu estou pondo por minha conta. No meu, pelo que eu sei, o impeachment já está decretado, é uma questão de tempo. Na terça-feira, como você citou, quem vai estar presidindo o clube é o Osmar Stabile. Eu não... Olha, vai ter que acontecer alguma coisa muito extraordinária. Mas eu não vejo o caminho, porque todo mundo que podia mamar alguma coisa já mamou, entendeu? Então agora eles querem novas tetas para mamar novamente lá na frente. Pô, até a torcida uniformizada já pulou fora. É muito. Que esses daí pegam tudo, né? E já deve estar de olho em nova situação. Então, no meu conceito, já foi. Piperno. Pilhado, então, você sabe aquela bandinha e a fanfarra que o Edinaldo tinha contratado lá para recepcionar o Edinaldo dia 26. Então eles vão ficar agora sem cachê, né? Porque, afinal de contas, o Edinaldo não está mais aí e tal. Então diz que o pessoal da oposição do Corinthians já ligou e falou: não, vem para cá, porque aí vocês vão poder tocar aqui para comemorar o impeachment do presidente Augusto Melo na segunda-feira, né? Então, aí os caras, opa, vamos lá. Diz que foi até o Mauro Betting que indicou, porque era aquele pessoal que tocou na recepção ao Borja. Então, eles têm uma expertise nisso aí. Então, agora eles vão lá para saudar um novo momento da vida do Corinthians, e o Augusto Melo vai ter muita coisa para explicar na justiça, porque, afinal de contas, esse contrato, né, assinado no começo do ano passado, que está sob investigação, ele desperta suspeitas até de ligações aí com o braço do PCC. Foi o que o Gritzbach, né, aquele sujeito assassinado no aeroporto em Guarulhos, disse em um dos depoimentos lá para a polícia. Se é verdade ou não, eu não sei, a polícia que investigue. Mas o Gritzbach, que era um personagem ligado ao PCC e que foi apagado, né, pela banda podre da polícia mais o PCC, apontou, então, até ligações com esse contrato. Pelo menos é o que a polícia está investigando. Então, realmente, o Corinthians vai ter muito a explicar. E a Leila Pereira, hein? Não assinar esse manifesto? Porque eu sempre fui um cara que elogiei muito a Leila Pereira, acho ela uma dirigente muito boa para o Palmeiras. Agora, dessa vez, para mim, eu achei ridículo ela levar a politicagem à frente do futebol brasileiro. Porque tudo bem que você acha que esse manifesto nada vai acontecer, mas pelo menos mostrar que os clubes têm interesse em fazer alguma coisa. Tem interesse de tirar o futebol brasileiro da mão das federações. E a Leila Pereira não assinou um manifesto que quase todos os grandes clubes do Brasil assinaram, pedindo mudança de calendário, pedindo fair play financeiro, pedindo que o peso dos clubes nas eleições seja igual, pelo menos, aos das federações. Causas que a Leila Pereira sempre defendeu, e aí agora parece que ela levou a politicagem acima de tudo e não assinou esse manifesto, Flávio? Bom, ela foi uma das signatárias do aceite, né, da chapa do Schalke, porque precisa de 8 clubes, né? 8. Eu não lembro. 8 clubes. E ela foi uma das que assinou, junto com o Botafogo, junto com o Vasco e Volta Redonda. Os 3 do Norte: Amazonas, Remo, Paysandu. Volta Redonda, Botafogo, Grêmio, Vasco e Palmeiras. Então, e não teria lógica que ela depois concordasse com essa história aí desse manifesto, porque ela tá do outro lado, ela assinou do outro lado. Por que ela fez isso, eu não tenho a menor ideia. Eu acho que ela falou para mim com todas as letras. Eu fui lá para fazer uma entrevista, foi no dia que o Corinthians contratou o Memphis, ela falou: pô, assim não dá, o Corinthians tá devendo para todo mundo, traz um jogador desse nível. Eu nem perguntei, ela fala isso numa entrevista que eu tava fazendo. Ela falou: pô, o Corinthians contrata um cara desse nível sem ter dinheiro.
quando é que vamos ter fair play financeiro? Então ela é super a favor do fair play financeiro. O fato dela não ter assinado, eu não tenho a menor ideia, mas não muda nada, porque é uma baita cascata e os clubes também não têm interesse nenhum. Agora, eu não sei por que ela assinou o manifesto com os caras e também não sei por que ela não assinou isso aí. Mas tem lógica, se ela assinou lá, não podia assinar aqui. Uma coisa não bate com a outra. Agora, os motivos realmente eu não sei. Se eu tivesse informação, eu vou passar adiante. Então, ela é a favor do fair play financeiro, isso com certeza que ela falou para mim, numa entrevista que ela estava me dando. De novo, sem eu perguntar, ela falou desse tema. Então, eu não sei o motivo que levou a Leila a concordar com o grupo, né, do seu Schall, de aceitar ser um dos clubes a assinar isso, e por que ela... E aí, dentro de uma coerência, já que ela assinou lá, não assinava aqui. Ou ela está de um lado, ou ela está do outro. Eu não sei te dizer por que não. Não é o que ela pensa, isso eu posso te garantir. Ela, fair play financeiro, eu sei que ela realmente quer. Talvez, ela não acredite que isso venha a partir dos clubes, né? Não sei. Talvez ela imagine que possa vir do outro lado, Flávio, ou talvez não acredite que não vai nada, por exemplo. Não vai acontecer nada, Flávio, eu não acho que ela ia se contradizer, não, tá? De verdade. Por quê? Porque a Leila, quando ela vai contra a maioria dos clubes e apoia o Saúde, ela diz que ele defendia pautas que ela defende. E aí, entre as pautas, era ter uma liga, entre as pautas era o fair play financeiro, foi a justificativa que ela usou para apoiar o Samir Saúde. Aí, quando os clubes fazem um manifesto exigindo do Samir Saúde fair play financeiro, exigindo do Samir Saúde peso dos clubes nas eleições, causas que ela própria disse que ela apoiou o Saúde por isso, aí ela não assina. Então, para mim, ela está deixando muito claro que o que interessa para ela é ser benquixa na CBF, é ter força política na CBF, porque ela fez as duas coisas que a CBF iria adorar que ela fizesse. Apoiou o presidente que vai ser eleito, que é a chapa única, e não entrou na exigência dos clubes pelas causas que interessam aos clubes. Eu achei, assim, ridículo ela não assinar esse manifesto. Você tem razão quando você fala dessa situação. Só que, por exemplo, para mim, já de novo, é uma baita cascata. O Corinthians assinou esse negócio de fair play financeiro? Então. Assinou? É uma pergunta, assinou? Acho que todo mundo entrou, assinou, né? Como é que é? Acho que todo mundo assinou esse manifesto. Todos os clubes entraram. O Corinthians não tem o menor interesse nisso. O São Paulo não tem o menor interesse nisso. O São Paulo não tem, o Corinthians não tem, o Atlético Mineiro não tem. Ele não tem. É cascata, por isso que eu não, pura cascata. Se fala assim, tá bom, então a partir de amanhã tem o fair play financeiro. Os caras vão dizer, tô brincando. Não era isso que eu queria. Imagina, o Santos tem interesse em fair play financeiro? Óbvio que não. Entendeu? Então, eu não estou defendendo Leila nem nada. Para mim, aquilo é cascata. Não tem. E outra coisa também, eu não consigo ver nenhuma vantagem para o Palmeiras com relação à CBF. Se tem um clube que não precisa da CBF, é o Palmeiras. O Palmeiras precisa. Talvez para que os árbitros sejam generosos, mas os árbitros são incompetentes, eles não conseguem ser generosos ou prejudicar ninguém, eles são extremamente incompetentes. Então, se está contando com isso, esquece, porque os árbitros eles são incompetentes, né? Então, não sei, realmente eu não consigo, eu não posso pensar pela Leila, não consigo. Olha por que eu acho tão gritante. A gente vai colocar na tela um pronunciamento da Leila, tá? No fim de semana, onde ela explica por que ela apoia o Samir Saúde, por que ela foi contra a grande maioria dos clubes e apoiou o Samir Saúde. Dentre esse argumento dela, todas as causas estavam nesse manifesto. Tá aí, ó. Conversei com os 2 candidatos à presidência da CBF e entendi que as propostas da chapa do Samir Saúde são as melhores para o crescimento do futebol brasileiro. Ele se mostrou comprometido com as pautas que o Palmeiras vem defendendo durante minha gestão, como implementação de fair play financeiro, estava no documento. Redução dos campeonatos estaduais, estava no documento, porque estava falando do calendário. E a criação de uma liga que dê autonomia aos clubes na organização das competições nacionais, estava lá no manifesto. Então não tem por que a Leila não ter assinado esse manifesto, na minha opinião, a não ser para ter força política, a não ser para ser benquixa na CBF. É minha opinião. Mas Pilhado... É minha opinião. Os clubes que assinaram a favor do presidente Saúde, Palmeiras, Botafogo, Grêmio, Vasco, Atlético, que é de Minas Gerais, Paysandu, Remo e Volta Redonda. E foram esses que não assinaram o manifesto. Só esses não assinaram o manifesto. Ô Pilhado, mas você vê como a coisa é cascata, como é tudo cascata. Bom, por exemplo, se o cara já está falando que ele vai fazer o fair play financeiro, que eu não acredito,
E por que os clubes fizeram isso aí? Já tá, teoricamente, ele já se comprometeu aqui. Liga, é uma questão, os clubes têm que resolver a liga. A CBF não pode organizar a liga, quem tem que organizar são os clubes. E eles não têm capacidade para fazer isso. Redução de estadual é outra baita cascata. Eles não querem que reduza nada, tinha que acabar essa porcaria. Mas eles não têm interesse nisso. Eles têm, porque tem esquema, tem jogada, tem uma série de situações. Eles são comprometidos, eles devem dinheiro para as federações. É muito difícil algum time que não esteja devendo dinheiro para a federação, para alguma coisa. Então, quer dizer, é uma cascataiada só, eles não têm interesse em nada. Os caras vão querer fair play financeiro? Tá louco. Fecha o futebol. Não vai ter 20 times para disputar o campeonato do ano que vem. Não vai ter 15. Talvez não tenham 10. Não tem. Os caras não têm interesse nenhum de fair play financeiro. Cascata pura, conversa mole. Eles querem o caos. E agora, concordo, a Leila, ela assinou lá. As ideias são as mesmas, podia ter assinado aqui. Mas, enfim, não muda nada, é cascata total. O garoto propaganda desse documento aí vai ser o Augusto Melo. E o presidente do Cuiabá, eles vão tirar uma foto juntos. Né? Mauro, só encerrando o assunto, você acha que a Leila se contradisse porque ela disse que apoiou o Samir Chaoud por causa de certas causas, e no manifesto que os clubes exigem essas causas do novo presidente da CBF, ela não assinou. E outra, os clubes realmente, aqueles que são muito, né, grandes no futebol brasileiro, que não votaram, que não assinaram o manifesto, Palmeiras, Vasco, Botafogo, eu acho que é isso, né? Palmeiras, Vasco e Botafogo, Mauro César Pereira. E o Grêmio. Eu não entendi sua pergunta, Thiago. Se você acha que a Leila, ela disse que apoiou o Chaoud por causa de fair play financeiro, por causa do calendário e por causa, teve uma outra causa que ela falou também. E as três causas estavam no manifesto que ela não assinou. Redução dos estaduais. Isso, e a redução dos estaduais. Calendário. Estava tudo no manifesto. Você acha que ela não foi... Eu acho que ela não foi porque o Reinaldo Bastos estava do outro lado. Era o nome defendido pelos clubes e me parece que entre o Reinaldo e o Chaoud, ela prefere o Chaoud. Eu acho que é isso. Não, mas eu digo na não assinatura do manifesto. Não, mas eu acho que é isso. Sim, mas os clubes queriam emplacar o Reinaldo Bastos, correto? Isso. Então, ela, entre o Bastos e o Chaoud, ela prefere o Chaoud. Eu entendo dessa maneira. E ela escolheu. Lá na frente, se nada disso for feito, né, o torcedor do Palmeiras, especialmente, pode cobrar a Leila. Né? Apoiou esse candidato, disse que ele faria isso, ele não fez. Ela vai ser questionada. Tudo igual, gente. E também, olha, o Reinaldo Bastos também visto como se fosse o salvador da pátria, é demais também pra gente. Coisa. O Reinaldo... Eu vi coleguinhas nossos na rede social defendendo como se... Nossa, não, tem que agora... Cara, peraí, é tudo mais um dirigente de federação, aliás, é o maior defensor entre todos os cartolas do estadual longo. Claro, é o ganha-pão dele, né? O esquema dele. Você acha que ele quer reduzir de 16 datas para 12, para 8, para 10? Ele quer 25, 30, exatamente. Metade do ano que isso aí. Nossa Senhora, lógico que não quer. Agora, eu gosto muito dos óculos do Reinaldo Barros. Sabe por quê? Eles me lembram os óculos do Nilson César. São modernos, assim, joviais. Sério, se puder colocar, coloca do lado aqui. O Kaique pode separar uma foto do Nilson, aquele óculos estiloso dele, e a do Reinaldo. É difícil escolher entre os dois. Eu não tenho capacidade de comprar um óculos desse. É muita sofisticação para um homem como eu. Mas eles, olha, os caras têm... Eles são bonitos os óculos. Não estou zoando, não, é verdade. Sabe, o meu aqui é modesto, é o do Klopp, já velhinho. Eles é aqueles assim, sabe, colorido, Jovem Pan, moderno. Voltando, hein? Voltando para a Rádio Jovem Pan, agora na rádio no YouTube, Mauro César Pereira falando do visual do Reinaldo, que parece com o do Nilson César, né, Mauro? Não, o visual, o estilo dos óculos, são óculos modernos, óculos ousados, joviais, assim. E os caras, olha, mandam bem mesmo. É um elogio, tá? Não é um deboche, por favor, não entendam mal. O pessoal vai achar que eu tô zoando. Tô elogiando, pô. A gente vai falar. Aí, olha aí. Colorido, olha lá, modernão. O do Nilson também. O do Nilson também é diferente, estiloso do Nilson também. Quem segue o Nilson no Instagram sabe. Olha só, cada hora uma. Verde, esse branco aí, acho que é branco, né? É igual o estádio do Arena lá, do Bayern de Munique.
Depende de quem joga. Joga o Hertha, muda de acordo com o jogo. Muda de cor. Negócio de dia uma cor, à noite, um ambiente fechado, ambiente aberto, né? É bacana. Que beleza.